Olá pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Dagirlan. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e para isso nós vamos iniciar o capítulo 2, unidade de medida de arcos e ângulos. Turma, para compararmos os tamanhos de dois arcos, deve-se estabelecer um método, um critério para fazer a verificação. Só assim ficaremos sabendo qual deles é maior ou se são iguais. Observem o exemplo. Temos o arco MA e o arco X aqui. Vamos considerar que o arco X seja um arco unitário, que ele seja um arco não nulo e que a medida do raio do arco X seja igual à medida do raio do arco MA. Dito isso, podemos verificar que o arco MA foi dividido em 4 partes iguais. Se relacionarmos o arco MA com o arco unitário X, podemos dizer que o arco X cabe 4 vezes no arco MA. Logo, a medida do arco MA é igual a 4, ou seja, o arco MA é igual a 4 vezes o arco X. Unidade. Temos aqui o grau. E o símbolo é esse daqui. Observe que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus. O grau é uma das unidades de medidas de arco e corresponde a cada parte de uma circunferência que foi dividida em 360 partes iguais. Ou seja, é um arco unitário igual a 1/360 da circunferência. No capítulo anterior, nós vimos que um ângulo que possui vértice no centro da circunferência, ele é chamado de ângulo central. E o ângulo central tem a mesma medida do arco. Então, podemos afirmar que o arco AB será igual a 60 graus, assim como o ângulo O é igual a 60 graus. O grau tem alguns submúltiplos. 1 minuto equivale a 1/60 do grau. Ou podemos dizer que 1 grau é igual a 60 minutos. 1 segundo é igual a 1/60 do minuto. 1 minuto é igual a 60 segundos. A outra unidade de medida de arcos e ângulos é o radiano. Nós sabemos que o diâmetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o raio. Logo, o raio é a metade do diâmetro. Os gregos descobriram que, pegando o comprimento da circunferência e dividindo pelo diâmetro, sempre encontravam a mesma constante, e essa constante era o π. Então, se pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, isso é igual a π. Vamos substituir o valor do diâmetro por 2r, 2 vezes o raio. Fazendo isso, ficaremos com C dividido por 2r igual a π. Se multiplicarmos cruzado, o que encontraremos é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência será igual a 2π vezes o raio, unidade de comprimento. Observem a figura agora. Temos a circunferência menor, uma outra intermediária e temos uma circunferência maior. Temos aqui R1, R2, R3. R1 é menor que R2
e R2 é menor que R3. Temos o comprimento do primeiro arco, que é C1, o comprimento do segundo arco, que é C2, e o comprimento do terceiro arco, que é C3. E temos um ângulo alfa. Observem que alfa é ângulo comum a C1, a C2 e a C3. A razão entre a medida do arco e o raio será igual ao ângulo alfa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se pegarmos a medida do arco C1 e dividirmos pelo seu raio R1, será igual a alfa. Se pegarmos a medida do arco C2 e dividirmos por R2, encontraremos alfa. Se pegarmos a medida de C3 e dividirmos por R3, encontraremos alfa. Logo, para arcos determinados por um mesmo ângulo central, a razão entre o comprimento do arco e o raio da circunferência que o contém é constante e representa a medida do ângulo. Como o arco é igual ao ângulo, o arco C1 será igual a alfa, C2 será igual a alfa. Uma observação a ser feita é que esse ângulo tem que estar em radiano. Sendo assim, turma, um radiano é um arco que tem o comprimento igual ao raio da circunferência que o contém. Ou seja, se pegarmos o comprimento do arco e dividirmos pelo raio da circunferência, será igual a 1. Bom, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.